Energia de Vilmoca vai longe demais e tem uns comentários complicados a respeito da Aline. A madrugada rendeu com a mira do líder, tá? Vou te contar tudo isso e muito mais agora. Pega a pipoca, porque tá babado. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Ju Nogueira e esse é o canal Já Contei. Cheguei chegando com mais um vídeo babado recheado de muita informação. Tudo que rolou no BBB 25 você vai ficar sabendo agora. Então já maceta seu dedo no like porque ele é super importante, tá? Ó, vou começar com o assunto já rendendo sobre ontem à noite. Por quê? O lance é o seguinte, tá? A Vitória e a Tamires, elas já estavam meio estremecidas. A gente viu que a situação delas não estava muito igual. E ontem à noite a Tamires comentou com a Vitória sobre ela ter mudado de quarto, né? E ela disse que ficou surpresa com isso. Aí a Tamires chega na Vitória e fala assim: eu não sabia que você ia pro outro quarto. Aí a Vitória, olha, achei que essa semana o quarto de cima ia fechar. Aí eu falei, cara, eu vou descer e vou pra lá. Peguei minhas coisas e fui. Pura mentira, porque não foi por isso. E a Tamires vê que essa justificativa não é muito plausível. E aí fala pra ela, tá, mas foi assim só por ir? E aí a Vitória explica que isso foi sim por causa dos conflitos recentes. E aí nessa conversa, a Vitória chega a falar o seguinte: cara, porque desde que a gente teve a nossa discussão, eu já tava mais afastada da Gra também, e consequentemente de você. E tiveram muitos momentos que eu tava pensando sobre isso, se eu continuava lá ou se eu saía. E eu precisei fazer isso. Não foi fácil, mas foi preciso. Foi por precisar, talvez, desse momento e depois de tudo que aconteceu. E aí a própria Tamires, ela só concorda com aham. E aí o que ela fez? Foi chorar na cama, que é lugar quentinho, né? Foi lá e chorou no quarto Nordeste, tá? Bom, a própria Tamires, inclusive, depois chamou a Aline para conversar, para colocar os pingos nos is dessa situação do Vinícius, né, de ter colocado ele lá no perrengue e tudo mais. Daí a Tamires finalmente decidiu tirar limpo essa situação e no começo da conversa ela contou que não leva o Vinícius e a Aline como pessoas que ela votaria logo de cara numa formação de paredão, mas que escolheu o Vinícius para cumprir a dinâmica com o Guilherme porque eles eram amigos e iam se dar bem. E aí a Tamires ainda contou que se sentiu deixada de lado pela Tamires, com quem ela tinha uma aproximação desde o início do jogo. E ela não sei explicar bem, mas na hora que você falou comigo e eu achei péssimo, e a maneira que você lidou depois, na festa eu senti que você tava meio fria. No dia seguinte você nem olhou pra mim, hoje você nem virou pro lado, uma coisa que não gosto é ser inconveniente com quem não fala comigo. E aí a Aline explicou que a essa altura do jogo eles precisam ter serenidade na hora de escolher quem deve sofrer as consequências nas dinâmicas, e que a Tamires talvez tenha errado sim em se ater só às informações que o Tadeu deu sobre dormir fora da casa, achando que a dinâmica ia ser simples, né, disso daí que aconteceu com o Guilherme e com o Vinícius, o que seria uma coisa mais branda, que foi o que aconteceu com o Guilherme e com a Delma no começo do programa, tá? E é claro que não podia faltar a Tamires chorando também. Por quê? Porque nessa conversa que ela teve aí com a Tamires, né, no meio aí dessa conversa, ela acabou chorando e desabafando sobre a Vitória e a troca de quarto da Vitória. E ela falou, olha, já tá sendo horrível sem a Camila aqui. Aconteceu essa parada da Vitória sair do quarto. Eu e a Gra tivemos uma troca assim, mas a troca dela era maior que a minha irmã. E eu era muito agarrada com a Vitória. Quando eu tô com raiva, eu sou igual a você. Se me der tempo, eu vou falar coisas horríveis e depois eu vou ficar arrependida. Como fiquei arrependida com a situação da Vitória. Eu não esperava que ela saísse do quarto. Quando falei com ela, eu falei de coração, mas não interessa o meu coração, tá? A Aline disse que quando a Tamires for uma opção de voto na frente dos outros, ela vai foi da boca pra fora por estar chateada que isso não era exatamente verdade. Elas encerraram a conversa, se abraçaram, aquela coisa toda, tá? Bom, foi a vez do Mike então formar o VIP dele. Ontem à noite ele foi consagrado líder, levou o apartamento dele e mandou pro VIP Vilma e os dois João, tá? Ele tava na dúvida dos dois, acabou chamando os dois. E aí ele formou o na mira dele então, tá? Pra entregar essas pulseiras. A princípio ele escolheu a Vitória, dizendo que tinha se enganado sobre a escolha dela na dinâmica do veto da prova do líder. Ele jurou de pé junto que ela tinha tentado beneficiar ele no jogo, mas na conversa que eles tiveram durante a tarde, ela negou que tenha feito isso. E foi exatamente o que a gente comentou por aqui, tá? Inclusive, a casa dela então caiu, né? Porque se ela tinha feito isso de caso pensado pra se livrar do jogo, né, pra se dar bem no jogo, ferrou, porque acabou indo igual. Eu achei que uma pessoa tinha me salvado e não tinha. Meu coração ficou mais em paz dar esse alvo pra você, Vitória. Mesmo tendo se confundido, você me salvou de alguma forma. E aí ele também deu os alvos pra Aline, Vinícius, Diego e Daniele, tá?
Bom, aí a Vitória então reagiu a isso, ela ficou bem surpresa e sem palavras de ter sido colocada no alvo e ficou em silêncio ali na sala, tá? Depois o Mike foi até ali a sala para se justificar, para falar a respeito desses alvos aí. Ele falou: o alvo é porque a gente se vota, mas eu não curti a atitude com a dona Vilma. E o Diego eu super entendo e tá tranquilo. E o Mike e a Dani a mesma coisa, não mesmo dele, mas porque a gente se vota mesmo. Aí o Mike vai lá, chama a Vitória para a externa para eles conversarem. Ele disse que não é a opção de indicação dele, mas que acabou colocando ela no alvo por ter se enganado sobre a intenção dele dela ali na hora do veto da prova do líder. Só que ele já tinha falado de tarde que independente da escolha, né, independente da intenção dela, ele era grato, enfim. Aí ela falou: cada um tem sua estratégia, vai botar por voto, por proximidade, não tá pra, né, pra mim julgar. E ele, tirando esse critério, não teria outras pessoas por colocar. Ia sobrar Tamires, Gra e Delma, porque os outros são meus aliados. Eu, obviamente, não colocaria. Tenho proximidade muito mais com você, mas eu usei o critério de voto. E aí caí nessa, fechou? E ela fechou. Ele: não, espero que você não fique mal com isso. E ela: não cabe a mim julgar, só observar. Abraçaram. E é isso. Que ranço esses abraços, né? Bom, mais um dia, mais uma falsidade da Graciane, porque ela é dessas, né? Bom, enquanto ela estava elogiando o discurso do Mike ali da hora da mira do líder, a Graciane concordou com ele quando ele criticou a postura pelo Diego ter votado na Vilma. E a Graciane: a gente tá falando aqui que você mandou bem. E o Mike: mas eu tinha que falar mais do Diego. E ela: mas o que foi importante que o Tadeu gostou que você falou. É importante pontuar coisas assim que não tenham acontecido com você. A gente tá no momento que tem que falar. E ele: olha, eu não quero essa parada com o Diego, mas foi uma parada concreta, que ele foi falso com a dona Vilma. E isso foi complicado pra mim. E a Graciane: eu também achei. Quando eu falo que ela concorda com absolutamente tudo que a pessoa fala só pra agradar, tá aí. Bom, aí a Aline detonou o Mike, tá? Como esperado, ela não poupou críticas, como já vem fazendo com tudo e com todo mundo durante a semana. E aí ela ainda teve a pachorra de dizer que não cabia ao Mike se incomodar com o fato dela questionar a Tamires, com quem tinha proximidade, sobre a escolha da consequência do Vinícius. Nossa, que chata, né? Mas é ela que tá se metendo nas escolhas dos outros, aí ele não pode se meter nas escolhas dela. O quê? Não entendi. Bom, aí, durante o papo com a Graciane e com a Tamires, o Mark confirmou que vai sim mandar o Vinícius pro paredão, tá? Ele: acho que quem vai pro paredão já imagina que vai. Me pegou pra Cristo. Ele: pior que não tem problema nenhum com ele, gosto dele, já troquei essa ideia com ele, acho você inteligente, é a pessoa que sempre quero ganhar aqui dentro, tipo rival de prova. A Graciane fez o quê? Concordou, claro. E ele é super inteligente, eu gosto de gente inteligente, até porque se eu colocar ela, a casa vai alguém lá de cima. Provavelmente já vai, tá? E aí que a gente teve Dona Vilmoca, que se perdeu na energia de Vilmoca, minha gente, e acabou com a Aline. De um jeito bem desnecessário, tá? No AP do líder, o Mike comemorou a liderança, o novo apartamento que ele vai dar pra mãe dele, né? E tava lá os Joãos e o João, né, Pedro, Gabriel, e a Dona Vilma. E aí, em um dado momento da conversa, a Dona Vilma contou que ficou muito feliz quando o Diogo ganhou o apartamento e disse que o tempo dele ali já tinha se encerrado por causa das conquistas e tal. Daí, nessa hora, o Mike disse que o Diogo iria se enforcar com a Aline se eles continuassem no programa, no sentido de, né, que ia dar ruim, que não era uma relação que ia ser muito boa para os dois. E aí o Mike falou: acho que ele ia se enforcar com a Aline, acho que ia dar ruim pra ele. E a Vilma: não sei se vocês ouvirem eu falando, sai fora disso. A gente não pode falar as coisas, mas eu tava em oração. Isso aí é brincadeira, tirou onda. É legal pra ser amiga, porque é engraçado, é interessante, mas compromisso, Deus me livre. Pra Vilma, o Diogo colocou um fim na relação com a Aline porque não se despediu dela como deveria se despedir no dia da eliminação. E aí o Mike falou: o jeito que eles saíram foi estranho. De um dia pro outro ela brigou com ele, aí teve a questão dele não ter falado o que quer ter falado, até hoje a gente não sabe o que é. Da Aline, né, que tinha um negócio pra falar e tal. E não vai falar não. Ali, você ouviu que ele não se despediu dela, despediu de mim, acho que ele foi o finalmente, eu acredito. Por isso ela se desesperou depois, porque ela perdeu, eu acho. E aí é nesse momento que a Dona Vilma usa a pior expressão, tá? Ela seguiu detonando a Aline ali, insinuando que ela não era uma mulher adequada pro Diogo. Porque ela, né, é espalhafatosa, expansiva, sei lá.
E a Vilma, Deus me livre, eu pedi muito a Deus. Meu filho está com a vida muito tranquila, não desmerecendo ela. Ela tem que encontrar uma pessoa, mas o Diego é muito tranquilo. Ele não ia aguentar essas coisas não, muito hahaha não é dele. Ele gosta de musiquinha assim, som ambiente, casa arrumadinha, de gente que fala baixo, educação com os vizinhos, porteiro, todo mundo gosta dele. Aí pega uma pessoa que passa vergonha na rua. E aí a dona Vilma também disse que se a Aline não fosse tão impositiva e tal, talvez a relação com o Diogo tinha dado certo. Mas no fim da conversa, ela disse que a discussão por conta da lentilha foi o que acabou de fato com a relação dos dois, tá? E aí o João Pedro falou, zerou mesmo? E ela falou, se Deus quiser. E a situação para dona Vilma fica muito complicada porque ela chega a falar que ela é mulher para um dia, para dois, para tirar uma onda, só que para compromisso nunca. Gente. Complicado, né? Pegou mal pra dona Vilma. Pegou muito mal. Pois muito que bem. Aí, as pessoas, os fãs da Aline principalmente, né, trouxeram à tona vídeos da Aline trabalhando como policial na rua, inclusive um que ela tá ressuscitando uma pessoa, enfim, tá ali, né, ajudando uma pessoa no trabalho dela e tal, ressuscitando ali na rua e tal, dizendo que ela sim, né, que ela não é uma pessoa que vai passar vergonha na rua, porque é uma mulher muito distinta, que ajuda as pessoas, que faz um belo trabalho e tudo mais. Ainda mais isso acontecendo hoje, sábado, né, dia 8 de março, dia da mulher. Isso pegou muito, muito mal pra dona Vilma. O que você acha dessa história? Me conta aí, porque eu quero saber, tá? Mas eu só tô pra te dizer que foi babado. Tem muita gente dizendo que se sentiu muito mal de ouvir a dona Vilma falando a respeito disso. Bom, aí o Diego foi até o quarto pra dizer pra Daniele que tava com medo de cair no paredão junto com ela, tá? Só que daí ela tranquilizou ele e disse que a situação do Vinícius era mais grave do que a deles e que tinha só dado um voto no Mike, né? E aí, como sempre, o Diego achou um jeito de elogiar o Mike, e isso aqui levou um rajadão da Daniele, tá? Ele, as atitudes dele me conquistaram muito, eu acho que o Mike foi muito julgado no início e tal. E a minha questão dele ser opção de voto minha, que desde o primeiro sim, senão eles chamaram a gente. Aí eu digo, mas isso é passado, não tem como colocar em pauta. E aí ele continuou defendendo o Mike. E aí a Dani falou, eu não esqueço das coisas, no paredão que a gente foi já era individual, um de nós podia ter saído por causa disso. Aí, com essa insistência do Diego em defender o Mike, a Daniele disse que ele precisava voltar a se situar no jogo, né? Já que ele mesmo disse que não estava conseguindo observar as coisas de forma como estava nas outras semanas e tudo mais. Bom, daqui a pouco tem a prova do anjo, né? Será que vem aí a Graciane no monstro? A Eva e a Renata conversaram sobre o castigo e disseram que a Graciane vai ser sim uma das opções, tá? Bom, antes de dormir, a Aline aproveitou para dar aquela criticada ali no Mike, tá? Por conta da argumentação lá na mira do líder, e ela chamou ele de hipócrita com todas as letras. Ai, Aline, como é que eu vou te defender? Quando eu tenho que te defender da dona Vilma ali, a gente até te defende, mas daí fica difícil, sabe? Chata como sempre, ela seguiu a reclamação, até que o Diego tentou apresentar um contraponto, mas ela estava irredutível. Nessa conversa, o Diego chega a sair em defesa do Mike e dizer, de novo, alegando que talvez ele não soubesse se expressar tão bem contra a Aline e tal. Só que, cara, é um participante pior do que o outro nessa história aí de se argumentar e de não gostar e de ficar blá blá blá. Gente, que coisa mais chata. São insuportáveis, tá? Insuportáveis. Bom, aí, minha gente, eles estavam ali, já amanheceu, né, e tal. A prova do anjo vai ser daqui a pouco. Eu vou estar de olho em tudo isso e muito mais. E é claro que eu vou te contar todos esses detalhes, tá? Então se inscreve, ativa as notificações para não perder nenhum lance. E eu volto ainda hoje. Até daqui a pouco. Tchau, tchau.